Nesse vídeo, eu vou trazer a história de um seguidor e claro que o mesmo permitiu que eu divulgasse, eu apenas vou trocar os nomes. Eu sempre vou usar o nome Maria e Lucas nos meus vídeos, nos meus relatos. Então, eu vou ler a história. Estou escrevendo para você simplesmente porque não consigo mais segurar tudo o que estou sentindo. Estou explodindo de raiva e frustração. Sinto que tudo está me consumindo. Eu sei que isso pode soar um pouco confuso, mas preciso muito da sua ajuda para entender como sair desse ciclo de raiva. Meu nome é Maria, tenho 28 anos, terminei um relacionamento de 3 anos com o Lucas, um homem com quem eu sempre sonhei e sempre achei que teria um futuro. A gente se conheceu na faculdade, éramos amigos antes de nos começarmos a namorar. Sempre tivemos uma boa conexão. No início do namoro era ótimo. Ele era carinhoso, compreensível, parecia que estávamos indo na mesma direção. Tínhamos muitos planos, falávamos sobre morar juntos, viajar para o exterior, construir uma família. Ele parecia ser uma pessoa certa para mim. Mas com o tempo, eu comecei a perceber que ele estava mudando. Ele se tornou cada vez mais distante, até fisicamente. Eu sentia que ele se preocupava mais com o trabalho, com amigos, com outras coisas do que comigo. Eu tentei conversar sobre isso com ele diversas vezes, mas ele sempre dizia que estava apenas ocupado e que eu deveria entender. Eu me sentia deixada de lado, como se eu fosse a última prioridade na vida dele. Nos últimos meses, as brigas começaram a se tornar mais frequentes, eu estava cobrando mais atenção dele e ele, em vez de entender o que eu estava sentindo, se fechava ainda mais. Eu estava fazendo coisas diferentes para reconectar, mas ele parecia que não se importava mais. Eu tentava ser compreensiva, mas cada vez mais ele me ignorava e minimizava meus sentimentos. A raiva dentro de mim só crescia. Era como se ele tivesse me deixado de lado, sem sequer dar uma explicação. As palavras dele começaram a soar vazias, e eu comecei a sentir que estava sendo enrolada. Então, uma noite, depois de uma briga, onde ele me disse que precisávamos de um tempo para pensar. Eu percebi que ele estava em um relacionamento que eu estava em um relacionamento e eu me sentia sozinha, onde meus sentimentos não eram levados em consideração e eu não aguentei mais. Eu fui direto ao ponto, terminei o relacionamento. Eu estava furiosa e a raiva que eu senti naquele momento foi avassaladora. Não me lembro de uma vez em que senti tanta raiva de alguém. Ele simplesmente parecia tão frio, tão indiferente. Agora, depois de uma semana, as coisas não melhoraram. Eu ainda estou tomada pela raiva. A raiva de ter sido ignorada por tanto tempo. A raiva de ter me esforçado tanto por algo e ele nunca se importou de verdade. A raiva de sentir que eu dei tudo de mim e ele simplesmente não se importou. Eu sinto raiva. Eu me sinto traída, desvalorizada e o pior de tudo, sinto que tudo o que aconteceu foi minha culpa. Eu deveria ter percebido antes. Deveria ter agido diferente e talvez, só talvez, a história teria sido outra. Mas a raiva não passa. Doutora, eu não consigo parar de pensar no quanto ele foi injusto comigo, o quanto ele fez me sentir menos do que eu sou. Não sei o que fazer com tudo isso. Não sei como lidar com a raiva que estou sentindo. Parece que, em vez de conseguir superar esse término, eu só me sinto ainda mais irritada e frustrada. Não consigo entender por que ele foi tão frio, tão desinteressado. Não consigo entender por que tudo isso aconteceu. E o mais importante, não consigo entender como lidar com essa raiva. Eu sei que a raiva não vai me levar a lugar nenhum, mas no fundo eu não consigo deixá-la ir. Doutora, eu preciso de ajuda. Eu sei que o término
é o melhor para mim, mas a raiva está me consumindo. Não consigo olhar para outra situação, para essa situação de outra maneira mais calma. Eu fico me perguntando se ele está melhor sem mim, se ele já conseguiu seguir em frente, e é isso me deixa ainda mais revoltado. Como posso superar essa raiva e essa dor? Como posso aprender a lidar com esse sentimento sem deixar que ele me consuma? Vamos lá. Agora eu vou dar a minha perspectiva como psicóloga. Então, Maria, eu quero te agradecer, primeiro de tudo, por compartilhar a sua história e por escrever para mim. Eu sei que você está passando por uma fase muito difícil e eu quero que saiba que os meus sentimentos são válidos. A raiva que você está sentindo agora é uma reação normal e natural após o término tão doloroso. E é importante que você saiba que é compreensível você se sentir assim, especialmente quando somos desvalorizadas, humilhadas por alguém que amamos. E vamos entender sobre essa raiva e a necessidade de processá-la? Você está na fase da raiva. Essa raiva não surgiu do nada. Ela é fruto do sentimento que você passou no relacionamento onde você se sentiu desvalorizada e desconsiderada. E quando as nossas expectativas não são supridas, a raiva, ela surge como uma autoproteção para suprir o que foi ferido. Mas o que você sente agora é uma reação, uma consequência de tudo que você viveu e não foi resolvido. E como lidar com essa raiva? O que você está sentindo é legítimo, mas eu sei que para você a raiva está sendo um grande obstáculo para seguir em frente. E o primeiro passo é reconhecer e aceitar essa raiva. Você não precisa se envergonhar dela. No entanto, é importante liberar essa energia de forma saudável. E como liberar essa energia? Canalizar essa raiva para algumas atividades que possam te ajudar a liberar essa tensão. Pode ser um exercício físico, um esporte, escrever, meditar, fazer alguma atividade criativa. O importante é não deixar essa raiva se transformar em um bloqueio emocional. E eu entendo que não é fácil, mas o caminho para superar a raiva é a aceitação. E não é a aceitação do que ocorreu, mas a aceitação do que você está sentindo. Só assim você vai conseguir dar o próximo passo. E eu sei que você não quer carregar essa raiva por muito tempo. Por isso é fundamental você praticar um autocuidado e buscar um equilíbrio emocional. Se possível, eu recomendo que você faça terapia, para você ter um espaço onde você possa trabalhar suas emoções e aos poucos aprender a liberar essa raiva. Eu sei que a raiva está te dominando agora, mas você tem força para superá-la. Não permita que essa raiva defina o seu futuro. O término é o fim de uma história, mas não é o fim de quem você é. E você tem um futuro todo pela frente. E você merece viver sem a carga dessa raiva. Dê você mesma a chance de você seguir em frente com paz. Você vai conseguir passar por isso, um dia de cada vez. E se você quer enviar também a sua história, o seu relato, a sua história de relacionamento, eu vou deixar o e-mail aqui para que você envie também a sua história. E, claro, permita que eu leia e dê o meu feedback, meu olhar como psicóloga, como terapeuta.